Então essa é a minha defesa de mestrado, a defesa da minha dissertação. Eu sou o Linneu. Título do meu trabalho, Teste WALD para avaliação de parâmetros de regressão e dispersão em modelos multivariados de covariância linear generalizada. Sou orientado pelo professor Wagner Bonatti no programa de pós-graduação em informática. Fui bolsista CAPES nesses anos aí de pós-graduação e faço parte do grupo de pesquisa de Data Science e Big Data, onde a gente trabalha com métodos estatísticos aplicados em ciência de dados. Tá? Então, esses aqui vão ser os temas que eu vou passar pela minha apresentação, uma introdução, um referencial teórico, falar da nossa proposta, que é o uso do teste WALD para os MAC-GLMs, o estudo de simulação em que a gente avalia a nossa proposta, implementação computacional, uma análise de dados para motivar o uso da proposta e as nossas considerações finais. Bom, então a introdução é motivação para entrar em desafio, hipótese, objetivo e contribuição. Nós trabalhamos com ciência de dados, então ciência de dados é um campo de estudo aí de natureza interdisciplinar, que incorpora áreas aí de diferentes áreas do conhecimento. As três principais são estatística, ciência da computação e matemática. E os métodos estatísticos, a gente tem diversos autores que mencionam a importância dos métodos em boa parte do processo de análise de dados, de métodos gerais em ciência de dados. E lá dentro dos métodos estatísticos, a gente tem os modelos de regressão, né? Então, para entender o modelo de regressão, a gente tem três conceitos básicos que a gente precisa entender mais ou menos para entender como que funciona a regressão. Fenômeno aleatório, variável aleatória e distribuição de probabilidade, né? Então, basicamente, um fenômeno aleatório é aquela situação que, se você repetir um experimento em situações que sejam essencialmente as mesmas, em condições que sejam essencialmente as mesmas, os desfechos podem ser diferentes, né? Então, na natureza, a maior parte dos fenômenos de interesse são de natureza aleatória. Os fenômenos do outro lado, que são os determinísticos, são aqueles que, se você repetir em condições essencialmente iguais, você vai ter sempre o mesmo resultado, né? Nós temos variáveis aleatórias, que são basicamente mecanismos que vão associar valores numéricos a desfechos dos fenômenos aleatórios. Então, é a forma como a gente vai tratar os fenômenos aleatórios de uma forma numérica, né? Essas variáveis podem ser discretas ou contínuas, dependendo da forma do fenômeno aleatório, e existem probabilidades associadas aos valores das variáveis aleatórias. Ou seja, a gente estuda as probabilidades associadas ao desfecho do fenômeno aleatório por meio das variáveis aleatórias, né? E do outro lado, a gente tem as distribuições de probabilidades, que são modelos fechados que a gente usa para tentar fazer o casamento entre distribuição e variável aleatória para estudar como funcionam essas probabilidades, para estudar, então, quais que são as probabilidades associadas aos desfechos do nosso fenômeno aleatório, né? Na prática, a gente pode, então, buscar uma distribuição de probabilidade que melhor se adeque ao nosso fenômeno. Essas distribuições são funções, essas funções têm parâmetros, e esses parâmetros são quantidades que são desconhecidas que nós estimamos por meio da nossa amostra, ou seja, a gente estima com base nos nossos dados, né? E o que a gente faz em regressão é basicamente pegar parâmetros dessas distribuições e modelar esses parâmetros como uma função de variáveis explicativas. Então a gente decompõe aquele parâmetro em uma combinação linear de parâmetros que envolve as variáveis explicativas, e o que a gente usa isso, o que a gente obtém no final das contas, é uma equação que a gente usa para explicar a relação entre entre as variáveis explicativas e a variável resposta. Então a gente obtém um modelo em que a gente vai ter um conjunto de variáveis explicativas, a gente vai ter uma ou mais variáveis respostas, e a gente vai conseguir estudar essa relação entre as variáveis. Quais que são as variáveis explicativas que influenciam as respostas, e assim por diante. Então, um esquema mais ou menos prático, né? A gente vai ter variável resposta, geralmente denotada por y, e a gente vai ter um conjunto de variáveis explicativas que normalmente a gente denota por x. Isso aqui define, geralmente, o nosso conjunto de dados numa forma tabular. Então, eu vou ter observações nas linhas, então eu vou ter n observações, e nas colunas eu vou ter lá a minha variável resposta e vou ter o conjunto de variáveis explicativas, né? Geralmente, a gente seleciona uma distribuição de probabilidade, e essa distribuição de probabilidade tem que estar associada, tem que fazer sentido com a forma da nossa variável resposta. Então, se a nossa variável resposta é uma variável discreta, uma variável de contagem, eu seleciono distribuições de probabilidade que servem para modelar problemas de contagem. O que eu vou fazer, então, basicamente, é pegar uma quantidade dessa distribuição, em geral essa quantidade é a média, e eu vou modelar essa quantidade por meio de uma função que vai envolver tanto os valores das variáveis explicativas, quanto um conjunto de parâmetros que eu vou estimar com base nos meus dados. E aí eu vou estudar esses parâmetros que eu vou estimar
para avaliar qual que é o efeito dessas variáveis explicativas sobre as respostas. Então, essa que é a ideia de regressão, modelar o nosso problema, o nosso fenômeno aleatório como uma função de variáveis explicativas e tentar descobrir quais que são essas variáveis explicativas que influenciam no nosso problema. Tá? Então, quais que são os passos para a gente trabalhar com regressão? Né? Definição do problema, ou seja, definir variável resposta ou explicativa, em outros termos. Qual que é o fenômeno aleatório de interesse e quais que são os fatores que afetam esse fenômeno. Planejamento do estudo e coleta de dados, onde eu vou fazer a obtenção e organização do meu conjunto de dados. Esse estudo pode ser observacional ou experimental, a representação tabular geralmente é usual nesses casos. Vou passar para a análise dos dados via regressão, no que eu vou fazer a seleção da distribuição de probabilidade, a especificação do modelo, a obtenção dos parâmetros e também a etapa de diagnóstico. E por fim, a interpretação dos resultados, que é quando a gente vai avaliar realmente quais que são as variáveis explicativas que influenciam a resposta, de qual forma, qual que é a dimensão desse impacto e assim por diante. Né? Na prática, na literatura, a gente tem tanto modelos univariados quanto multivariados. Nos casos do univariado, a gente tem só uma variável resposta. Nos multivariados, a gente tem mais de uma variável resposta. Em ambos os casos, o interesse é avaliar o efeito das variáveis explicativas sobre essas respostas. Né? Na literatura, a gente tem um monte de modelos de regressão, dos mais diversos tipos, para os mais diversos fins. Na minha apresentação e no meu trabalho, eu mencionei 3, tentando fazer uma progressão lógica entre eles, então partindo do modelo linear normal, passando pelos modelos lineares generalizados, para chegar nos modelos multivariados de covariância linear generalizada. Tá? Então, o modelo linear normal, ele é um dos mais antigos, ele foi proposto em 1886, então é uma proposta bastante antiga. E ficou muito famoso e foi muito difundido pelas facilidades computacionais que ele apresentava. Né? O que isso quer dizer? Que a forma como você obtém aqueles parâmetros, aquelas quantidades que associam variáveis explicativas à variável resposta, que a gente estuda para avaliar o impacto das variáveis, essas quantidades eram muito fáceis de ser obtidas no modelo linear normal, muito fáceis do ponto de vista computacional, porque a gente não precisa de recursos computacionais muito avançados para fazer isso. Você consegue obter os parâmetros por meio de operações matriciais simples. Né? Só que, como é um modelo simples, ele também tem pressupostos que são bem difíceis de serem atendidos na prática. Né? Os 3 principais são a independência, a normalidade e a variância constante. Né? Só que como foi proposto e difundido numa época em que o uso do computador era quase que inimaginável, era mais fácil surgirem técnicas com o objetivo de contornar os pressupostos para que a gente voltasse na facilidade computacional do que propor novas técnicas que eram mais difíceis de aplicar. Então surgiram aí diversas técnicas como transformação de variável para atingir normalidade, transformação de variável para atingir variância constante e assim por diante. Né? E aí veio o avanço computacional. O avanço computacional permitiu o surgimento de modelos que eram mais gerais, que eram aplicáveis a mais casos, a mais tipos de problemas, e que necessitavam geralmente de processos iterativos para a estimação dos parâmetros, e a proposta mais famosa e mais difundida foram os modelos lineares generalizados, né? Em que a principal vantagem comparado ao modelo linear normal é que a gente sai de uma situação em que a gente só tem a distribuição normal disponível para modelar o nosso problema, e a gente passa para um cenário onde a gente tem uma família de distribuições, né? E aí, alguns slides atrás, o que eu mencionei é que a relação da variável resposta com a distribuição de probabilidade. Esses 2 elementos, eles têm que combinar, eles têm que fazer sentido. Então, se eu saio de um caso em que eu só tenho uma distribuição e passo para um caso onde eu tenho uma família de distribuições, isso acaba permitindo que a gente modele diferentes tipos de problema. Então, por exemplo, usando uma Bernoulli, eu posso modelar um problema em que a resposta é dicotômica, 0 ou 1, sim ou não. Uma binomial eu posso usar para modelar um caso em que a gente tem N sucessos em um número de tentativas. Com a Poisson eu posso modelar uma contagem e assim por diante. Então, a gente tem uma classe de modelos em que é possível modelar tipos diferentes de problema, né? Modelar adequadamente tipos diferentes de problema. Só que apesar ainda desse grande potencial que o GLM tem, a gente tem aí 3 importantes restrições ainda na classe, né? Que é a incapacidade de lidar com observações dependentes. Isso quer dizer que o GLM ele não consegue lidar adequadamente com casos em que você tem estudos de medidas repetidas, como, por exemplo, estudos longitudinais, em que você avalia o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Observações no teu conjunto de dados que apresentem algum tipo de correlação. Então, isso se encaixa em estudos longitudinais, temporais, espaciais, espaço-temporais
todos os estudos desse tipo, né? A incapacidade de lidar com múltiplas respostas, ou seja, o GLM ele consegue lidar apenas com um fenômeno aleatório, uma distribuição de probabilidade de cada vez, e também um leque reduzido de distribuições disponíveis. Então, apesar de a gente ter agora uma família de distribuições que serve para modelar muitos tipos de problema, a gente ainda se depara com situações que as distribuições disponíveis na família exponencial não são suficientes para modelar alguns problemas, né? E aí surgem então os modelos multivariados de covariância linear generalizados, MAC-GLMs, que contornam essas três restrições. Então, é uma estrutura geral para análise de modelos via regressão, um framework geral, que comporta múltiplas respostas, que você consegue fazer suposições diferentes a respeito das distribuições, e os modelos também levam em conta a correlação entre as observações do conjunto de dados, caso haja. Então, é uma classe de modelo que você consegue modelar múltiplos fenômenos aleatórios em função de um conjunto de variáveis, e você ainda consegue dizer para o teu modelo e modelar a estrutura de correlação entre as observações. Então, você consegue modelar problemas longitudinais, espaciais, espaço-temporais, de medidas repetidas e assim por diante. Então, uma classe bastante flexível, né? E aí, nessa classe, a gente tem 4 conjuntos de parâmetros: regressão, dispersão, potência e correlação. E todos esses parâmetros, eles são interpretáveis, eles têm um sentido prático, uma interpretação prática muito forte. Então, por meio dos parâmetros de regressão, a gente consegue avaliar o efeito das explicativas sobre as respostas, ou seja, quais daqueles fatores externos estão associados ao desfecho dos meus fenômenos. Por meio dos parâmetros de dispersão, a gente consegue avaliar a correlação entre as observações, no caso de medidas repetidas, séries temporais e assim por diante. Pelos parâmetros de potência, a gente tem um indicativo de qual distribuição se adequa ao problema. E pelos parâmetros de correlação, a gente consegue avaliar a força de associação entre as respostas. Em geral, quando a gente tem parâmetros de modelos de regressão, a gente costuma avaliar esses parâmetros, estudar esses parâmetros por meio de testes de hipótese, né? Nos modelos tradicionais, eles são usados para avaliar o efeito das variáveis explicativas, ou seja, identificar quais que são as variáveis importantes no nosso problema e de que forma elas são importantes, de que forma elas influenciam. E 3 testes são muito usados e são clássicos na literatura: o teste da razão de verossimilhanças, o teste do multiplicador de Lagrange ou teste score e também o teste Wald. Esses testes são baseados no que a gente chama de função de verossimilhança dos modelos, né? Então, a ideia é mais ou menos assim: a gente tem o nosso modelo, a gente tem variáveis explicativas que influenciam as respostas, a gente vai ajustar o nosso modelo e obter as quantidades que associam variáveis explicativas às respostas. Essas quantidades são baseadas na nossa amostra, nos nossos dados. Então, o que a gente faz é basicamente uma engenharia reversa, uma espécie de engenharia reversa. A gente precisa obter o valor dos nossos parâmetros que sejam capazes de gerar o mais próximo possível do dado que a gente tem. E para isso, a gente usa a função de verossimilhança, que vai gerar os valores dos parâmetros que tornam o nosso dado mais verossímil, né? E esses testes, eles são assintoticamente equivalentes. Isso quer dizer que se a gente testar a mesma hipótese e tiver um tamanho amostral suficientemente grande, esses caras vão conduzir à mesma conclusão. Em amostras finitas, eles podem apresentar resultados diferentes, né? A gente também tem aí os procedimentos que são baseados em testes de hipótese, né? E aí eu menciono os 3 que são os principais e o que eu dou foco no meu trabalho, que são a análise de variância multivariada e os testes de comparações múltiplas. Esses 2 caras aqui, basicamente, são sucessivas restrições que a gente vai impondo no nosso modelo de uma forma procedural, então uma sequência de passos em que eu vou supondo algumas coisas. Por exemplo, o que acontece se eu tiro tal variável? O que acontece se eu coloco aquela variável? Para, no final das contas, obter, num resumo, quais que são as variáveis importantes no problema. E o teste de comparações múltiplas, ele serve para a gente comparar, no caso, quando a gente tem uma variável explicativa categórica no nosso problema, quais os níveis daquela variável categórica que diferem entre si. Então, por exemplo, imagina que você aplicou uma prova sobre diferentes turmas e você quer avaliar se existe diferença da nota entre as turmas. Então, você vai ajustar o modelo de nota em função de turma, né? Aí você pode fazer um teste de hipótese para avaliar se existe o efeito da variável turma, ou seja, se as notas variam de turma para turma. O teste de hipótese ele vai conduzir para a conclusão: existe efeito da turma ou não existe efeito da turma. Se existir efeito de turma, o próximo passo é, ok, mas qual turma difere de qual turma? É turma 1 que difere de turma 2 que difere de turma 3 e assim por diante. Então, para esse tipo de comparação entre os níveis, a gente usa o teste de comparações múltiplas. Então, são procedimentos baseados em teste de hipótese, em modelos de regressão,
que na prática, em geral, eles servem para a gente conseguir explorar o nosso problema de diferentes ângulos e extrair mais informações, né? Então, legal. Os temas que eu falei até aqui. Ciência de dados, onde modelos de regressão estão em ciência de dados. Mencionei 3 classes de modelo de regressão, dei ênfase nos MAC-GLMs, que é a classe que a gente tem interesse. Falei sobre os testes de hipótese em modelos de regressão, com ênfase no teste WALD, e também procedimentos baseados em teste de hipótese. Falei da ANOVA, MANOVA e teste de comparações múltiplas. A ideia, então, é chegar no nosso desafio hipótese, é que não tem uma discussão a respeito da construção de testes de hipóteses para os MAC-GLMs. Só que se a gente avaliar a estrutura dos MAC-GLMs, o que o modelo nos fornece quando a gente trabalha com a classe, ele tem todos os elementos que são necessários para a gente aplicar um teste WALD. Basicamente, é um vetor de estimativas dos parâmetros, uma matriz de variância e covariância dessas estimativas, e também, esse vetor de estimativas a gente sabe que segue distribuição normal multivariada. Então, em geral, esses são os requisitos para que a gente consiga aplicar um teste WALD. Então, aquelas opções clássicas que a gente tem de testes de hipóteses, o mais fácil que a gente conseguiu visualizar melhor como trazer para o MAC-GLM foi o teste WALD. Tá? Então, o nosso objetivo a gente dividiu em 4 partes. A primeira parte é justamente propor a utilização do teste WALD para avaliar 2 conjuntos de parâmetros dos MAC-GLMs. Então, lembrar que o MAC-GLM tem 4 conjuntos de parâmetros: regressão, dispersão, correlação e potência. E a gente está propondo usar o teste WALD para avaliar parâmetros de regressão e dispersão, ou seja, estudar o impacto das variáveis explicativas e estudar a correlação entre observações nos casos em que haja essa correlação. A segunda parte do trabalho é avaliar as propriedades com base em estudos de simulação. A terceira parte, fazer implementações computacionais na linguagem R desses procedimentos. E a quarta parte do trabalho é basicamente motivar o potencial disso, ajustando modelos e analisando um problema real, né? Então, analisando dados de um experimento real. Tá? Então, a nossa contribuição ela vai no sentido de formas de avaliar parâmetros estimados pelos MAC-GLMs, fornecer formas pelas quais a gente consiga estudar melhor os elementos do nosso problema, estudar melhor o que a gente tem no nosso problema, né? O que a gente quer é sempre fornecer uma interpretação dos parâmetros, né, que permite responder questões que são comuns no contexto de modelagem, como qual variável é importante, qual variável que não é importante, será que tem quais níveis das variáveis diferem entre si, será que existe correlação entre as observações e assim por diante, né? Então, essa que é a nossa ideia, né? É fornecer formas que a gente possa explorar o nosso problema de diferentes ângulos, tá? Então, essa foi uma apresentação geral, né? O contexto geral, informal. No referencial teórico, a ideia é formalizar um pouco mais esses elementos, agora que a ideia do MAC-GLM já está clara e a ideia dos testes de hipótese em regressão também já ficou um pouco mais clara, né? Então, começando pelos MAC-GLMs, o que a gente tem para definir um MAC-GLM, o que a gente precisa para definir um MAC-GLM, é uma matriz de variáveis respostas. Então, essa matriz aqui, ela vai ter N observações e cada coluna vai ser referente a uma variável resposta. A gente vai ter uma matriz M, que é uma matriz de valores esperados, ou seja, o que o modelo vai predizer para cada uma dessas respostas M, uma matriz de delineamento X e um vetor de parâmetros de regressão beta. Todos esses elementos aqui, informalmente, a gente já discutiu, né? Então, Y são as variáveis respostas, X é onde estão as variáveis explicativas, beta são os parâmetros de regressão que associam variáveis explicativas às variáveis respostas. Então, na prática, eu posso usar testes de hipóteses para estudar o beta e avaliar o efeito dos X sobre os Y. Todos, então, conceitos que informalmente a gente já falou alguns slides atrás, né? Outros elementos que a gente precisa: uma matriz de correlação entre variáveis respostas e uma matriz de variância e covariância para cada resposta. Então, nessa matriz de variância e covariância é onde a gente vai modelar e deixar explícito no nosso problema a correlação entre as observações nos casos de medidas temporais, dados temporais, longitudinais, séries temporais e assim por diante. Tá? O que a gente faz no MAC-GLM, que é onde ficam aqueles parâmetros de dispersão, é modelar essa matriz ômega de tal aqui no centro da equação por meio do que a gente chama de preditor linear matricial. Então, esse preditor linear matricial ele tem essa cara, em que ele vai combinar esse conjunto de parâmetros taus, que são os parâmetros de dispersão, são os parâmetros que a gente estuda para avaliar a correlação entre as observações, e ele também tem um conjunto de matrizes Zs, e essas matrizes Zs são responsáveis por dizer para o nosso modelo
como que os indivíduos estão correlacionados. Então, a gente, antes de modelar, a gente especifica essas matrizes Z para dizer, Madeira, você tem que levar em conta que esses caras aqui têm algum tipo de relação. Né? Alguns slides atrás, quando eu falei das restrições dos GLMs, eu mencionei sobre o leque reduzido de distribuições. Né? A forma como o MacGLM contorna esse problema é por meio das funções de variância. A ideia aqui é basicamente que você escolhe a função de variância adequada para o teu problema e essa função de variância vai conduzir a famílias de distribuições. Então, se você selecionar uma função de variância potência, você vai cair numa família TWI de distribuições que você tem todo um conjunto de distribuições que você pode usar. Se você tiver um problema de contagem, você pode usar uma função de dispersão Poisson-Tweed, que vai cair na família Poisson-Tweed e você tem diversos modelos indicados para trabalhar com contagens. Ou você pode usar uma função de variância binomial para modelar respostas binárias ou restritas a um intervalo. Né? Aí vocês vão notar que aparece aqui na forma dessas funções de variância esse parâmetro P, que é aquele parâmetro de potência que eu mencionei no começo, que indica qual distribuição se adequa ao problema, então é mais um parâmetro que pode ser estimado com base nos dados pelo MacGLM. Né? Por fim, a estrutura do MacGLM é mais ou menos essa. Né? Então a gente vai ter aquela matriz M, que é a matriz de valores esperados, e aí eu vou ter um preditor para cada resposta, que é basicamente o que a gente já conversou. Variáveis explicativas em X, parâmetros de regressão em beta, e uma função de ligação G que faz com que essa expressão x-beta não assuma valores absurdos de acordo com o tipo de resposta. Então, por exemplo, se eu tenho uma resposta que é uma contagem, essa função de ligação ela vai mapear os valores dessa expressão x-beta de tal forma que eu não tenha, por exemplo, valores negativos. Né? E aí eu vou ter uma expressãozinha dessa aqui para cada resposta, que é basicamente a expressão do nosso modelo, do nosso preditor, para cada uma daquelas respostas. Também vou ter uma matriz de variância e covariância que vai considerar tanto a correlação dentro da resposta quanto a correlação entre respostas. Então, esses são os elementos, toda a apresentação um pouco mais formal dos elementos de um MacGLM. Mas a ideia é aquela, eu tenho múltiplos fenômenos aleatórios, eu quero modelar esses meus múltiplos fenômenos aleatórios em função de um conjunto de variáveis explicativas e quero descobrir quais que são as variáveis explicativas que influenciam o problema. Tá? Os parâmetros estimados, né? Então, de novo, regressão, dispersão, potência e correlação. Regressão, efeito das explicativas. Dispersão, efeito do impacto da correlação entre observações. Potência, indicativo de distribuição. Correlação, força de associação entre as respostas, entre os fenômenos. Todas as quantidades são interpretáveis. Agora, o problema é, ok, como que eu obtenho essas quantidades com base nos meus dados, né? A estimação, então, é feita pelas funções de estimação, que a gente usa a função quasi-score para regressão e função de estimação de Pearson para os demais parâmetros. Essas funções têm esta cara aqui, tá? E eu não vou entrar em detalhes sobre o algoritmo de estimação, mas para você resolver, para você obter as estimativas dos parâmetros, o que você faz, basicamente, é pegar aquelas duas equações, igualar elas a zero e resolver um sistema, né? Isso vai gerar um sistema e você precisa resolver esse sistema. Não é um sistema trivial, então o que a gente precisa fazer é usar um algoritmo, e o algoritmo usado na proposta do MacGLM é o Chaser modificado. No final das contas, você vai ter as estimativas dos parâmetros. Né? Então, você vai ter todos os parâmetros de regressão, dispersão, correlação e potência estimados com base nos dados. E a distribuição assintótica desses caras é uma normal multivariada, em que a média é dada pelo verdadeiro valor do parâmetro e com matriz de variância e covariância dada pela inversa da matriz de informação de Godin. Então, essa é a forma, a apresentação mais formal dos MacGLMs e como que a gente estima aquelas quantidades. Né? Agora, a segunda parte do referencial é a respeito do teste de hipóteses. Então, apresentar um pouquinho os elementos associados a um teste de hipóteses. Né? A gente tem uma área em estatística, né, que se chama inferência, que é uma área maior, em que o objetivo é tirar conclusões a respeito de uma população por meio do estudo de uma amostra. Né? Na prática, a gente não consegue avaliar uma população. Então, o que a gente faz é coletar uma amostra dessa população, um subconjunto do todo, e tentar inferir a respeito da população com base nesse subconjunto. Né? E aí a gente tem dois problemas que são tradicionais, o problema de estimação e o problema de teste de hipóteses. Estimação, basicamente, como que a gente vai obter quantidades de interesse na população por meio da amostra, e os testes de hipótese com base em evidência amostral, será que a gente pode avaliar, pode dizer que um dado parâmetro, um valor de um determinado parâmetro, é igual a um valor que a gente queira testar por alguma razão. Né? Na prática, a gente postula duas hipóteses, uma hipótese nula e uma alternativa, e avalia uma estatística de teste
com base no valor da estatística de teste, com base na distribuição de probabilidade dessa estatística de teste, a gente toma a decisão de rejeitar ou de não rejeitar a hipótese nula, né? Então, em notação, se a gente tem π, que seja um parâmetro que a gente tem interesse em estudar na população, e esse π pode ser, por exemplo, a média de alguma característica, por exemplo, a média de altura dos indivíduos do sexo masculino na Universidade Federal do Paraná. Defini a minha população, coletei uma amostra, agora eu quero estudar essa quantidade, né? Eu posso fazer uma hipótese sobre esse parâmetro, que eu vou ter H0 representando a hipótese nula, que é sempre uma hipótese de igualdade, e H1, que é a hipótese alternativa, que é uma hipótese de diferença. Eu vou avaliar com base nos meus dados se existe evidência que me permita dizer que esse parâmetro π é igual a um valor π0, ou se esse parâmetro π é diferente de um valor π0, né? E aí a gente tem alguns desfechos possíveis. A hipótese ela pode ser verdadeira ou falsa, a gente pode rejeitar ou não rejeitar. Em 2 casos a gente toma decisões corretas, em 2 casos a gente toma decisões equivocadas. E alguns desses elementos recebem nomes especiais, né? Então, a probabilidade desse erro do tipo 1 é o que a gente chama de nível de significância. A probabilidade da decisão correta de rejeitar a hipótese falsa é o poder do teste. E a probabilidade da estatística de teste tomar um valor igual ou mais extremo do que foi observado é o p-valor, o valor p, que aparece muito nos mais diversos trabalhos científicos, que é basicamente uma medida de... A gente pode usar ele como uma medida de compatibilidade entre a hipótese que a gente está testando e o nosso dado. Se o nosso dado e a nossa hipótese têm tudo a ver um com o outro, esse p-valor vai ser alto. Agora, se a nossa hipótese não tem nada a ver com o nosso dado, esse p-valor vai ser pequeno e vai conduzir à rejeição da hipótese nula. Por isso que a gente aprende nos cursos de estatística básica que p-valor pequeno rejeita H0. Legal. O que eu tentei deixar mais ou menos claro nesses últimos slides é que os testes de hipótese eles são ferramentas que são mais gerais e são aplicadas a outros contextos que não regressão, né? Mas eles podem ser aplicados em regressão e têm uma utilidade prática bastante relevante, né? Porque em modelos de regressão o que a gente faz é modelar variáveis em função de um conjunto de variáveis explicativas, né? Esses modelos eles contêm parâmetros. Esses parâmetros são quantidades desconhecidas que a gente estima com base nos nossos dados, que são uma amostra. Então, a forma que a gente conhece de avaliar quantidades desconhecidas que são estimadas nos dados com base em uma amostra é por meio dos testes de hipótese. Então, por isso que os testes de hipótese são usados em modelos de regressão, né? E aí, a gente tem o teste WALD, que é uma daquelas 3 opções clássicas, né? Que ele é usado para verificar se existe evidência nos nossos dados para afirmar que um ou mais parâmetros é igual a um conjunto de valores especificados. Então, basicamente, o que a gente faz é selecionar quais daqueles parâmetros que a gente quer testar, escolher com quais valores a gente quer confrontar, e esse teste é um teste baseado em distância. Então, ele vai avaliar a distância entre as nossas estimativas e os valores que a gente postulou, vai padronizar essa distância e vai concluir a respeito da validade dessa hipótese, né? Então, essa que é a ideia do teste WALD, né? Então, se eu tenho lá o meu modelo de regressão, eu tenho lá um conjunto de parâmetros de regressão que associa variáveis explicativas a variáveis expostas. Eu vou estimar essas quantidades, né? Então, as minhas estimativas vão estar no beta-chapéu. Para definir o meu teste WALD, eu preciso de 2 elementos, uma matriz L e um vetor C. Essa matriz L é uma matriz de especificação de hipóteses que, basicamente, ela vai me dizer quais desses parâmetros de beta, quais desses parâmetros aqui eu tenho interesse em avaliar. Em C, eu vou dizer com quais valores eu quero confrontar. Então, digamos que eu tenha lá o meu problema e eu tenho uma variável explicativa x1. Eu quero avaliar o efeito de x1 no meu problema. Então, eu vou ter um beta associado a x1. Na matriz L, eu vou dizer que eu estou interessado em avaliar esse beta, e em C, eu vou dizer com qual valor eu quero confrontar. Em geral, esse vetor C aqui é um vetor nulo. Por quê? Se o valor que associa a variável explicativa à resposta for 0, se existir evidência para eu dizer que esse cara é 0, quer dizer que esse cara não apresenta influência sobre a minha resposta, né? Então, as hipóteses, nesse caso, elas podem ser descritas dessa forma, né? Então, um produto L beta igual a C contra L beta diferente de C. E aí, eu tenho que definir esses 2 elementos, L e C, de tal modo que esse produto represente a hipótese que eu quero testar, né? Então, a gente tem a estatística de teste, que é como a gente vai avaliar a validade dessas hipóteses. E essa estatística de teste, então, ela tem elementos L e C, que L e C a gente define, beta-chapéu e essa matriz de variância e covariância no centro da equação são informações que vêm do modelo. Então, são todas quantidades conhecidas. L e C a gente define, beta-chapéu e a matriz de variância e covariância dos beta-chapéu vem do modelo, né? E a gente usa uma distribuição Q quadrado, então, para avaliar esse número.
e concluir a respeito da validade ou não daquela nossa hipótese testada sobre o conjunto de parâmetros. Tá? E aí a gente tem a nova e a manova, que são testes sucessivos impondo restrições ao modelo original, que tem como objetivo avaliar o efeito das variáveis explicativas. Então a ideia é fazer uma série de testes de hipótese, uma sequência de testes de hipóteses, de uma forma estruturada que permita com que a gente avalie a relevância das variáveis do problema. Então, uma sequência de restrições possível é, ok, eu tenho o meu modelo completo. Então, o que acontece se eu tirar essa variável? O meu modelo, ele melhora, ele fica igual, ele piora? O que acontece com esse meu modelo, né? Sumarizar essas informações num quadro, que vão conter essas informações aqui, e aí, olhando esse quadro, batendo o olho nesse resumo, a gente consegue concluir sobre quais que são aquelas variáveis importantes, seguindo uma lógica, um passo a passo, um procedimento, em vez de sair fazendo testes de hipóteses ao acaso, né? E a ideia aqui é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa usando a estatística de teste do teste Wald. Então, basicamente, a cada passo dessas sucessivas restrições, o que a gente faz é definir uma matriz L e testar uma hipótese, né? E a gente também tem os testes de comparações múltiplas que são usados quando a análise de variância aponta para o efeito significativo de uma variável categoria. Então é a mesma ideia daquela que eu mencionei lá do exemplo de você tem a nota numa avaliação em função da turma. Então, se existe um efeito de turma, você vai querer saber quais turmas diferem entre si. Então, para isso, a gente usa um teste de comparações múltiplas para justamente fazer comparações aos pares e detectar diferenças entre níveis de variáveis categóricas, né? A gente também consegue fazer isso usando o teste Wald, porque se a gente especificar corretamente essa matriz L, a gente consegue avaliar hipóteses sobre contrastes. Então, a gente consegue comparar níveis da variável categórica. Então, basicamente, tudo vai girar em torno da correta definição e especificação dessa matriz L. Tá? Então, legal. Esse foi o referencial teórico que eu falei do MacGLM e dos testes de hipótese, para chegar na nossa proposta, em que agora a gente vai tentar juntar esses dois temas, né? Então, a nossa proposta basicamente é, comparando aquele que eu mostrei nos slides anteriores, sai aquele vetor beta, que são os parâmetros de regressão, e entra esse vetor θ, que são tanto os parâmetros de regressão quanto os parâmetros de dispersão. Então, na nossa proposta, a gente quer conseguir testar hipóteses a respeito do efeito das variáveis explicativas e também sobre o efeito da correlação entre as observações no nosso problema. Tá? Essa aqui é a estatística de teste, então, novamente, né, a gente tem as estimativas dos parâmetros de regressão e dispersão, e aqui a gente tem a J-1, que é a matriz de invariância e covariância, no caso do MacGLM, é dada pela inversa da matriz de informação de Godin. Todos os elementos eles seguem a mesma lógica. LC são elementos que a gente define, θ, chapéu e a J são elementos que o modelo nos dá, e a gente avalia a nossa hipótese da mesma forma. Então, essa é basicamente a nossa adaptação do teste Wald para que ele seja possível de aplicar para o MacGLM. Tá? E aí a gente tem, em geral, quando a gente trabalha num problema de regressão, eu elenquei, discutindo no meu trabalho, 5 diferentes tipos de hipótese que a gente pode ter interesse. Né? O primeiro caso é uma hipótese sobre um parâmetro individual, então, digamos, eu quero avaliar o efeito daquela minha variável explicativa sobre uma resposta. Então, em geral, isso é uma hipótese sobre um parâmetro individual. Você vai estudar o parâmetro que associa aquela variável explicativa à resposta. O segundo caso é a hipótese sobre múltiplos parâmetros. Então, aqui você pode testar tanto o efeito de mais de uma variável explicativa sobre uma resposta, como também, no caso de modelos multivariados, é importante para você avaliar se uma única variável explicativa possui efeito sobre todas as respostas simultaneamente. Então, em geral, no problema multivariado, essa é uma hipótese de interesse que envolve múltiplos parâmetros. A gente pode também avaliar igualdade de parâmetros, então nesse caso a gente não está interessado em saber se a variável apresenta ou não efeito, mas se, por exemplo, no caso multivariado, será que o efeito dessa variável é o mesmo para diferentes respostas? Ou será que duas variáveis têm o mesmo efeito sobre uma única resposta? Então isso seria uma hipótese de igualdade de parâmetros. Esse quarto caso é um caso muito particular que a gente usou para avaliar, para desenvolver as análises de variância multivariadas, que é o caso de hipóteses sobre parâmetros de regressão e dispersão sobre respostas sobre o mesmo preditor. E o quinto caso é a hipótese sobre contrastes, basicamente aquelas comparações 2 a 2, que são os testes de comparações múltiplas. Em todos os casos, o que a gente precisa é especificar a matriz L. Se você especificar a matriz L, você consegue testar qualquer tipo de hipótese sobre qualquer parâmetro. E essa que é a nossa ideia, né? Na minha dissertação eu descrevo como fazer cada caso, coloco exemplos de como construir a matriz. Eu vou mostrar só um exemplo, que é esse segundo, para múltiplos parâmetros, só para mostrar a ideia de como é montar essa matriz L, tá?
A ideia da matriz L é que ela vai ter o mesmo número de colunas que o vetor θ tem de elementos. Então, se eu tenho 10 parâmetros no meu vetor θ, a minha matriz L vai ter 10 colunas. E aí, cada linha dessa matriz L vai corresponder a uma restrição, a hipótese que eu estou testando. Basicamente, eu vou preencher essa matriz com zeros, uns e menos uns, de tal modo que esse produto aqui represente a nossa hipótese de interesse. E aí eu consigo fazer o meu teste, eu consigo aplicar na estatística de teste, né? Então, vamos considerar que a gente tem um probleminha genérico, que a gente tem duas variáveis respostas, né, y1 e y2, ou seja, dois fenômenos aleatórios, e duas variáveis explicativas que eu denotei por x1 e x2. Né? Então, o meu conjunto de dados ele vai ter n observações e vai ter 4 colunas, o valor de x1, x2, y1 e y2 para cada indivíduo no nosso problema. Né? Vamos dizer que as nossas observações são independentes e aí a gente ajustou esse modelo, em que a gente vai ter um parâmetro de intercepto, esse cara geralmente não tem uma interpretação prática, um parâmetro beta1 que associa x1 às respostas, um parâmetro beta2 que associa x2 às respostas e um parâmetro beta3 que está associado à interação entre x1 e x2 sobre as respostas. Né? Então vamos dizer que a gente tem esse problema genérico e que a gente ajustou esse modelo. Então, o problema é que tem duas variáveis respostas, duas variáveis explicativas, observações independentes, e aí podem ser perguntas de interesse. Será que a minha variável x1 influencia a primeira resposta? Será que a minha variável x1 influencia a segunda resposta? Será que essa variável x1 tem efeito sobre as duas respostas ao mesmo tempo? Será que o efeito de x1 é o mesmo em ambas as respostas? Então, são várias perguntas que, se a gente começar a traduzir para o contexto prático, colocar aqui, dar nome aos problemas, por exemplo, digamos que y1 e y2 sejam efeitos de medicamentos e x1 e x2 sejam características de um indivíduo, a gente consegue começar a visualizar melhor qual que é o impacto desse tipo de pergunta, o que a gente consegue extrair com esse tipo de hipótese. Tá? Então vamos dizer que o nosso interesse seja avaliar o efeito da variável explicativa x1 sobre ambas as respostas. Né? Ou seja, eu estou fazendo uma hipótese, eu quero testar uma hipótese sobre o beta1, né? Que é o parâmetro que associa x1 às duas respostas. Se eu abrir o índice E de resposta, a hipótese que eu vou ter vai ser essa aqui. Beta1 associa x1 à primeira resposta, beta21 associa x1 à segunda resposta. Eu quero avaliar se existe evidência suficiente para eu dizer que esses caras são zero. Ou seja, eu quero testar o efeito desses dois caras ao mesmo tempo. Né? O que eu preciso fazer? Definir L e C de tal modo que eu gere essa expressão aqui, essa equação aqui. Então, basicamente, né, a notação do teste Wald, Lθ igual a C contra Lθ diferente de C. O meu θ é o vetor com todos os parâmetros do modelo, então, beta0 da primeira resposta, beta1 da segunda resposta, beta0 da primeira resposta, beta1 da segunda resposta. E a minha matriz L ela vai ter duas linhas e o número de colunas é dado pelo número de parâmetros de θ, e o C é um vetor nulo. O que eu preciso fazer, basicamente, é definir esses elementos aqui de tal modo que o produto Lθ igual a C gere aquela nossa hipótese, essa nossa hipótese aqui. Então, se eu pegar essa matriz L, multiplicar pelo vetor θ igual a C, eu vou ter exatamente aquela minha hipótese. E são esses os elementos que eu preciso para fazer o meu teste. Né? L e C daí vão para aquela nossa estatística de teste do teste Wald. O θ chapéu são as estimativas dos parâmetros saindo do modelo, a matriz J também, e eu consigo fazer essa conta. Então, basicamente, o que eu quis mostrar nesses slides é que tudo vai girar em torno da correta especificação dessa matriz L, e aí lá na minha dissertação eu mostro diferentes formas de você construir essa matriz. Né? E aí a gente também fez as ANOVAs e testes de comparações múltiplas, que são procedimentos que são baseados nessa estatística de teste e tudo mais. Então nós propomos 3 diferentes procedimentos para análise de variância, né? Em que cada linha vai corresponder a uma especificação da matriz L. Né? No caso das ANOVAs, a gente vai gerar um quadro para cada resposta, em que a gente vai avaliar o efeito das explicativas sobre cada resposta. E no caso das MANOVAs, isso vai gerar um único quadro, em que a gente vai avaliar o efeito das explicativas sobre as múltiplas respostas. E também a gente tem os procedimentos para comparações aos pares de níveis de variáveis categóricas, no caso das explicativas. Né? Então, só para mostrar, né, se a gente considerar esse nosso preditor exemplo aqui, aquele mesmo problema, né? Então os testes sucessivos que seriam feitos pela nossa análise de variância do tipo 2 seria o primeiro. Testar se o intercepto é igual a zero. Em geral, esse teste aqui não tem uma interpretação prática. Segundo caso, a gente vai testar se todos os parâmetros que envolvem x1 são iguais a zero. Então a gente vai retirar tanto o beta1 quanto o beta3. E aí dessa forma a gente vai avaliar o efeito de x1 no nosso problema. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o x2. Então a gente vai avaliar
o efeito da retirada de x2 no nosso problema, e por fim, a gente vai avaliar o efeito da interação no nosso problema. Então, esse aqui é um dos procedimentos que a gente descreveu na nossa dissertação, para você avaliar o efeito das variáveis explicativas, tá? Então, essa foi a nossa proposta, nossa adaptação, os elementos, como é que a gente monta. O foco principal que eu quis deixar claro foi a respeito da construção da matriz L. E agora, o estudo de simulação para avaliar se isso funciona, tá? Então, a nossa ideia é avaliar o poder do teste para testar hipóteses sobre parâmetros de MAC-GLMs. Nós consideramos 3 distribuições de probabilidade, normal, Poisson, Bernoulli, então uma resposta contínua, uma resposta de contagem e uma resposta dicotômica. Consideramos tanto cenários univariados e trivariados, ou seja, considerando só uma variável resposta ou 3 variáveis respostas e diferentes tamanhos amostrais, né? Qual que foi o nosso procedimento? Qual que foi a ideia, né? Simular conjuntos de dados com os valores dos parâmetros definidos. Então a gente simulou conjuntos de dados que, quando a gente ajustasse o modelo, a gente sabia quais seriam os valores das estimativas, os valores próximos das estimativas, né? Simulamos os conjuntos de dados, ajustamos os modelos, daí a gente obteve as estimativas, que espera-se que sejam próximas das que a gente definiu, e a gente testou hipóteses sobre essas estimativas, sobre esses parâmetros. A nossa ideia é testar hipóteses que vão se afastando cada vez mais dos valores que a gente simulou, porque aí a gente consegue gerar uma curva de poder empírica do teste e a gente consegue avaliar se esse cara está funcionando ou não. O que a gente espera? Que no primeiro teste que a gente faça, que é o teste em que as estimativas vão ser, que a hipótese vai ser igual ao vetor que a gente usou para simular os dados, a gente espera que haja um percentual de rejeição baixo, e conforme a gente afasta essa hipótese, o percentual de rejeição vai aumentando sucessivamente, né? A gente definiu uma matriz de correlação também, no caso trivariado, então a gente definiu de tal forma que tivesse uma correlação mais baixa, uma média e uma alta, e aí a gente selecionou essas configurações aqui de funções de ligação e variância, que são basicamente as escolhas lógicas para quando a gente tem aquelas distribuições, né? Normal, Poisson, Bernoulli, né? Todo o estudo de simulação foi conduzido no R. Para gerar os conjuntos univariados, nós usamos as bibliotecas padrões do R, que já são nativas para gerar vetores seguindo alguma distribuição de probabilidade. Para os conjuntos de dados multivariados, a gente usou a biblioteca MVT-Norm para gerar na distribuição normal, e o método Norta, que está na biblioteca Nortara, para a distribuição Poisson e Bernoulli, tá? Então, para os parâmetros de regressão, a gente considerou 5 tamanhos amostrais, 50, 100, 250, 500 e 1000. Para cada configuração, gerou 500 conjuntos de dados, e a gente simulou uma variável categórica no nosso problema, uma variável explicativa categórica de 4 níveis, em que os parâmetros de regressão foram fixados dessa forma. Então, para normal, 5 e o restante 0, para Poisson 2,3 e o restante 0, e para Bernoulli 0,5 e o restante 0, né? Geramos os conjuntos de dados, para cada amostra a gente ajustou um MAC-GLM. Então a ideia foi, ok, eu simulei com base, por exemplo, para normal em 500. Então o que eu vou fazer? Vou ajustar o meu modelo. O que eu espero? Que essas estimativas estejam próximas de 500. Então quando eu testar a hipótese que vai avaliar se existe evidência para eu dizer que esses parâmetros são iguais a 500, eu espero que não rejeite. Então, naqueles 500 conjuntos de dados, eu espero que na maior parte não haja rejeição. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um passinho na minha hipótese. Então eu vou afastar a hipótese dos valores que eu simulei. Então, em vez de testar 500, eu vou testar 4,9 alguma coisa, 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, 0, alguma coisa. Então, eu afastei a minha hipótese do que eu simulei. O que eu espero? Que o percentual de rejeição aumente um pouquinho. Então, essa que foi a ideia do nosso estudo de simulação, né? Aí a gente considerou 20 diferentes hipóteses baseada nessa ideia, então, eu tenho o meu valor do parâmetro que a gente simulou, então a gente vai testar essa hipótese e vai afastar cada vez mais essa hipótese. Então a gente sugeriu fazer isso 20 vezes, né, com um decréscimo de acordo com cada distribuição, e avaliou o percentual de rejeição em cada ponto. E os resultados foram esses aqui, né? Então eu tenho lá as distribuições univariadas, as distribuições multivariadas, e aí para representar graficamente o que a gente fez foi tomar a distância do vetor de hipóteses para o vetor que a gente simulou, os dados, né? E padronizar essas distâncias de tal modo que os valores ficassem entre 0 e 1. Então a gente tem 0 quando a hipótese testada correspondia aos valores dos parâmetros, e aí a gente vai afastando essa hipótese sucessivamente até o 1, que é a 20ª hipótese, ou seja, a hipótese que a gente testou que era mais distante do dado que a gente simulou, tá? O que a gente nota, né?
No primeiro momento, como era esperado, o percentual de rejeição é o mais baixo, porque a hipótese corresponde ao valor que a gente simulou. Conforme a gente afasta a hipótese testada, o percentual de rejeição vai aumentando sucessivamente até chegar a um ponto que estabiliza. E outro resultado importante é que, conforme aumenta o tamanho amostral, a gente nota que essa curva vai fechando, né? Ou seja, parece que existe um aumento do poder do teste conforme o tamanho amostral cresce, né? Então, no geral, parece que o teste funcionou adequadamente para avaliação dos parâmetros de regressão, né? Fizemos um procedimento parecido para os parâmetros de dispersão, simulamos 5 tamanhos amostrais, 50, 100, 250, 500 e 1000, 500 conjuntos de dados. Simulamos uma situação em que cada observação fornecia 5 medidas ao conjunto de dados, então imaginem já um estudo de medidas repetidas ou um estudo longitudinal em que o mesmo indivíduo aparece em 5 linhas do dataset. E não simulamos efeito de variáveis explicativas, né? Nós fixamos os parâmetros de dispersão em 1 e 0, e a ideia foi basicamente a mesma. A gente partiu da hipótese, né, de avaliar se os parâmetros eram iguais a 1 e 0, e depois nós afastamos sucessivamente essas hipóteses. Então, primeira hipótese, 1 e 0. Segunda hipótese, 0,9 alguma coisa e 0, alguma coisa. E assim por diante, para a gente avaliar se conforme a gente afasta a hipótese testada, o percentual de rejeição aumenta. Ou seja, se o nosso teste ele é capaz de detectar essas diferenças, né, entre o valor da estimativa e a hipótese que a gente está testando. Os resultados dos parâmetros de dispersão foram esses aqui. Então, basicamente, as conclusões foram muito parecidas com as que a gente viu para os parâmetros de regressão, que é o percentual de rejeição. O menor percentual de rejeição é observado quando a gente testa a hipótese de que os valores são iguais àquele vetor que a gente simulou. O percentual de rejeição aumenta sucessivamente quando eu afasto a hipótese, e parece que existe um incremento no poder do teste, né? O teste começa a detectar melhor as diferenças conforme aumenta o tamanho amostral, né? Então, no geral, parece que o teste WALD funcionou razoavelmente bem para avaliar tanto parâmetros de regressão quanto parâmetros de dispersão nos MAC-GLMs. Tá? Bom, uma das partes do nosso trabalho, um dos nossos objetivos, era também implementar e disponibilizar publicamente os testes que a gente apresentou e mostrou como funciona. E a ideia era complementar o que já é possível fazer pela biblioteca que já está no R, no CRAN, que é o MAC-GLM. Por meio dessa biblioteca, que é a biblioteca do Wagner, a gente consegue obter as estimativas dos parâmetros do modelo. Então, usando a MAC-GLM, a gente consegue ajustar os nossos modelos, né? Na minha dissertação, eu menciono que essa biblioteca está disponível e pode ser instalada pelo meu GitHub. Hoje, ela já está disponível no CRAN ou no CRAN, e ela pode ser instalada, então, direto do R, sem procurar repositórios alternativos e tudo mais. Então, ela já está disponível no repositório que é o mais usado, mais conhecido por usuários de R, né? Então, agora a gente tem a MAC-GLM, que serve para ajustar os parâmetros de um MAC-GLM, e a HT MAC-GLM, que serve para você testar hipóteses de diferentes tipos, né? E todas as minhas implementações, elas geram resultados que vão testar hipóteses de diferentes formas, conforme o usuário queira, e vão mostrar a estatística de teste, os graus de liberdade, os p-valores e assim por diante. Então já está tudo isso disponível publicamente, né? Eu não vou mostrar as implementações e exemplos delas, mas essas aqui são as funções que eu implementei, né? Então a gente tem as funções de ANOVA, que são para a gente avaliar o efeito das variáveis explicativas sobre cada uma das respostas. As funções de MANOVA, que são para a gente avaliar o efeito das explicativas sobre múltiplas respostas simultaneamente. A gente tem as funções para os parâmetros de dispersão, que é para a gente avaliar o efeito da correlação entre as observações. A gente tem as funções de comparações múltiplas. E também tem uma função para hipóteses lineares gerais, que o usuário testa o que ele quiser, da forma que ele quiser, né? Em nenhuma dessas funções, o usuário precisa fornecer aquela matriz L, né? Então, todo aquele procedimento que eu mostrei, você tem que saber como montar L, o vetor C, para testar as hipóteses. Em nenhuma dessas funções, o usuário precisa fornecer a matriz L, né? Então, nessas funções aqui para os parâmetros de regressão, a única coisa que o usuário fornece para a gente é o modelo. Então, ele ajusta o modelo, armazena no objeto, ele dá para a função e a gente faz o resto. Para as funções para análise dos parâmetros de dispersão e de comparações múltiplas, tem algumas coisinhas que o usuário precisa fornecer a mais para que os testes sejam realizados, mas também ele não precisa definir a matriz L. E essa função aqui, que é a mais flexível do nosso conjunto de implementações, em que o usuário basicamente lhe diz quais parâmetros ele quer testar, com quais valores ele quer confrontar e o teste é efetuado, né? Então,
Inclusive, usando essa função aqui, você consegue replicar os resultados das outras com algum trabalho, né? Então, digamos que você tem um modelo de regressão que tenha lá 5, 6 parâmetros de regressão, que ainda é pouco, você consegue replicar usando chamadas dessa função aqui, com algum trabalhinho, com algum empenho. Tá? Beleza, então, para finalizar, para juntar todas as ideias agora, eu vou mostrar uma análise de dados, que é a aplicação do que a gente propôs para analisar um conjunto de dados real. Né? Então, o conjunto de dados que a gente analisou é um conjunto de dados que vem de um estudo, de um ensaio clínico aleatorizado, então é um problema da nutrição, em que visa avaliar se o uso de probióticos é capaz de controlar vício e transtorno da compulsão alimentar em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Tá? Então é um conjunto de dados que tem dois grupos, grupo placebo e grupo de tratamento, e os indivíduos foram avaliados em 3 momentos: antes da cirurgia, 3 meses após a cirurgia e 1 ano após a cirurgia. Tá? O que foi avaliado nesses indivíduos, nesses momentos, foram os níveis de vício e transtorno da compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar foi baseada nessa escala BES, que uma das formas de você avaliar essa escala é por meio de um score que varia de 0 a 46. E o vício ele foi avaliado com base nessa escala IFAS, que também uma das formas de avaliação é com base nesse score que varia de 0 a 7. Né? Como são duas variáveis que são números inteiros, mas eles têm um limite superior, então são variáveis restritas, né, de 0 a 46, de 0 a 7, o que a gente fez para analisar foi transformar essas duas variáveis para a escala unitária. Então a gente transformou elas de tal modo que elas estivessem entre 0 e 1, para levar em conta que elas eram restritas. Tá? Então, no nosso programa a gente tem 71 indivíduos, 33 estão no grupo placebo e 38 no grupo tratamento. E a gente tem 184 observações. Se vocês pararem para avaliar, tá, mas 71 indivíduos em 3 momentos, isso geraria 213 observações e não 184. Mas esse é um problema que é prospectivo, né, e que a gente está lidando com seres humanos. Então, é muito comum nesse tipo de estudo que haja uma perda ao longo do tempo, né, que os indivíduos não compareçam às consultas de acompanhamento. Por isso que a gente tem 184 observações e não 213. A gente tem indivíduos, por exemplo, que compareceram só na primeira consulta, depois não apareceram mais. Tem indivíduos que compareceram antes da cirurgia, 3 meses após a cirurgia, mais 1 ano depois da cirurgia, eles não conseguiram ser acessados, e assim por diante. Por isso que a gente tem 184 observações e não 213. Temos 2 variáveis respostas, vício e compulsão. As observações não são independentes, porque a gente está avaliando os mesmos indivíduos ao longo do tempo. Técnicas de modelagem seriam de difícil aplicação pelo tipo das variáveis respostas, por ter mais de uma variável resposta e por ter essa dependência entre as observações, mas é um cenário que a gente consegue resolver usando o MaxGLM e a gente consegue ir além e usar os testes de hipótese que a gente propôs e implementou para avaliar esse problema de outros ângulos. Né? Então o que a gente tem de variável? Uma identificadora de indivíduo, momento antes da cirurgia, 3 meses após a cirurgia, 1 ano após a cirurgia, o grupo placebo ou probiótico, vício e compulsão. Tá? Essa aqui é uma análise exploratória, então o que a gente vê é que as duas variáveis, tanto vício quanto compulsão, apresentam uma forte assimetria aqui à direita. No segundo gráfico a gente vê que tem sensíveis diferenças entre grupo placebo e probiótico, mas não muita diferença do ponto de vista marginal. E no terceiro gráfico o que a gente avalia é que tanto vício quanto compulsão, em média, eram mais altos antes da cirurgia. E após a cirurgia, parece que existe uma redução considerável que se mantém também 1 ano após a cirurgia. Né? Outro ponto aqui interessante é que no momento zero, né, antes da cirurgia, vício e compulsão nos pacientes apresentavam uma variabilidade bem grande. Né? Então, essa foi a nossa análise exploratória. Tá? Para a especificação do modelo, a gente levou em conta que as variáveis estavam transformadas para a escala unitária. Usamos função de ligação logita e função de variância binomial, que são geralmente as escolhas lógicas para quando a gente tem variáveis que são restritas a esse intervalo unitário. Estimamos os parâmetros de potência e consideramos como categorias de referência o grupo placebo e o momento T0, ou seja, antes da cirurgia. Né? Essa aqui é a expressão do meu modelo, então eu vou ter um intercepto, um parâmetro associado ao momento 1, um parâmetro associado ao momento 2, um parâmetro associado ao probiótico, e beta 4 e beta 5 são parâmetros referentes à interação entre momento e uso do probiótico. Tá? Para os preditores matriciais, a gente definiu de tal forma que deixasse explícito para o nosso problema que
a gente tem medidas que foram tomadas no mesmo indivíduo, então basicamente antes de ajustar o modelo que a gente define essa expressão, que é a expressão do preditor linear, a gente também precisa definir a expressão do preditor matricial, em que basicamente Z0 geralmente é uma matriz de identidade, e essa matriz Z1 é uma matriz que vai dizer para o nosso problema como que os indivíduos estão correlacionados. No nosso caso, é uma matriz 184 por 184, que é uma espécie de matriz bloco diagonal, né? Então eu preciso dizer para o meu modelo quais medidas estão correlacionadas, ou seja, quais medidas que vieram do mesmo indivíduo. Então a estratégia que a gente usou foi definir uma matriz 184 por 184, em que o tamanho do bloco vai variar de acordo com o número de consultas que o indivíduo compareceu. Então, se o cara compareceu nas 3 consultas, esse bloquinho vai ser de tamanho 3 por 3. Se ele compareceu a 2 consultas, 2 por 2. Se ele compareceu só a uma consulta, o bloquinho vai ser de tamanho 1. E daí, a gente consegue especificar, dizer para o nosso modelo que essas medidas são correlacionadas. Tá? Essa aqui é a análise de resíduos para avaliar se o nosso modelo está razoavelmente bem ajustado. Isso aqui são os resíduos de Pearson, histograma. Então, a gente vê que os resíduos estão mais ou menos em torno de menos 2 e 2, com uma distribuição mais ou menos simétrica, tanto para vício quanto para compulsão. Esse aqui é o gráfico de resíduos e preditos, então a gente nota aqui que tem essa linha de tendência não linear, não nos indica qualquer relação entre resíduos e preditos, então aparentemente a análise de resíduos mostrou que o nosso modelo está razoavelmente bem ajustado ao problema. Tá? Essas aqui são as estimativas, ou seja, todas aquelas quantidades que a gente especificou, então parâmetros de regressão, os 2 parâmetros de dispersão, também os parâmetros de potência. A gente poderia usar isso aqui, esse quadro, para fazer algumas interpretações. Esse aqui é o gráfico dos preditos, então basicamente o que o nosso modelo está dizendo, o que o nosso modelo está avaliando que acontece com vício e compulsão, quando a gente considera momentos e grupos. Então, reforçando algumas coisas que apareceram na análise exploratória, né? A gente nota que tanto vício quanto compulsão estavam altos antes da cirurgia, houve uma redução considerável para 3 meses após a cirurgia, e depois mais ou menos se manteve, né? Quando comparado ao T1, quando comparado ao T0, a gente vê que se manteve mais ou menos estável os níveis de vício e compulsão. Tá? Então legal, até aqui o que eu mostrei foi basicamente uma análise padrão, que é possível de ser feita hoje com o MacGLM. Então, o MacGLM, o pacote MacGLM e a proposta do MacGLM, você consegue fazer esse tipo de análise e já é uma análise bastante completa. Mas a gente consegue fazer uso dos testes de hipóteses que a gente apresentou e mostrou no meu trabalho para ir um pouquinho além ainda nessa análise. Né? Então, a gente pode, por exemplo, usar as análises de variâncias para avaliar o efeito das explicativas no problema. A gente pode usar os testes de comparações múltiplas para comparar os momentos, ou se existe momento do efeito do medicamento em cada momento, se existe diferença. A gente consegue também avaliar o efeito das medidas repetidas. Então a gente consegue ir um pouco além nessa nossa análise usando os testes de hipótese. Né? Então o que eu fiz foi começar por uma análise de variância multivariada do tipo 2, em que é aquela que a gente avalia o efeito da retirada de cada uma das variáveis no problema. Né? Então esse aqui é o nosso resultado, a gente tem aqui as nossas variáveis, e o resultado nos mostra que existe efeito de momento. Né? Então aqui, se a gente for avaliar o p-valor dessa segunda linha, que é a linha associada ao momento, a gente vê que é um p-valor significativo, ou seja, vício e compulsão se alteram ao longo do tempo. Né? Se a gente abrir essa análise para cada variável resposta, a gente vai ter isso aqui, que novamente reforça esse resultado, que existe efeito de momento, né, tanto para vício quanto para compulsão. Se a gente for avaliar aqui, por exemplo, para vício, né, tem ainda um p-valor baixo e tal, se a gente fizesse suposições um pouquinho menos restritivas, a gente poderia discutir a respeito da significância de grupo e da interação para o vício também, e aí levar para aquele campo, para aquele lado da discussão sobre significância estatística e significância prática, mas mantendo as suposições que a gente fez, mantendo o nível de significância abaixo, a gente vai considerar que só houve efeito de momento. Né? A gente também pode fazer os testes de comparações múltiplas, por quê? Porque o que a gente teve nos 2 últimos slides é que houve efeito de momento. O que a gente quer saber? Quais momentos diferem entre si. Então, essa nossa análise mostrou que o momento 0, né, antes da cirurgia, difere tanto de 3 meses quanto de 1 ano, mas que os 2 últimos momentos não diferem entre si. Então, o que isso quer dizer?
vício e compulsão se alteram ao longo do tempo, de tal modo que no primeiro momento estava alto, houve uma redução que foi constatada como significativa, e essa redução se manteve um ano após a cirurgia, né? E aí, para explorar um pouquinho mais o problema, o que a gente pode avaliar é o efeito do probiótico dentro de cada momento, né? Para avaliar se, por algum motivo, o probiótico apresenta efeito antes da cirurgia, ou apresenta efeito depois da cirurgia, ou um ano após a cirurgia. E os resultados apontam que não existe efeito do probiótico. Então, a gente não detectou efeito significativo do probiótico no controle de vícios e compulsões, tá? E, por fim, a gente consegue avaliar, então, a correlação entre indivíduos, né? Então, nesse caso, a gente constatou que não existe correlação entre as medidas que são tomadas em um mesmo indivíduo, tá? Então, isso foi o geral do meu trabalho, né? Então, as considerações finais. O nosso objetivo foi aplicar o teste WALD para avaliar parâmetros de MEC-GLMs. Nós chegamos a procedimentos para testes gerais, para ANOVAs, MANOVAs e testes de comparações múltiplas. Implementamos a proposta numa biblioteca que a gente chamou de HT-MEC-GLM, que já está disponível publicamente no CRAN e pode ser instalada de dentro do R. E está no repositório que é mais usado e conhecido por usuários de R. Complementa as funções que já são permitidas pela MEC-GLM, que é uma biblioteca que já está bem consolidada. Avaliamos as propriedades do nosso teste, da nossa proposta, com base nos estudos de simulação, que mostraram que quanto mais distante a hipótese testada é dos valores simulados, maior é o percentual de rejeição. Os menores percentuais foram observados quando a gente testou hipóteses que eram iguais aos valores que a gente simulou, e que conforme aumenta o tamanho amostral, o percentual de rejeição começa a aumentar para valores, para hipóteses que são sensivelmente diferentes, ou seja, é aquele comportamento da curva fechando, que mostra para a gente que o poder do teste aumenta conforme o tamanho da amostra também aumenta. Fizemos a aplicação, então motivamos o potencial de aplicação disso com base, aplicando nesse estudo que avaliava o efeito de probióticos sobre vícios e compulsões. Os resultados mostraram que existe efeito de momento, de tal modo que vício e compulsão se alteram após a cirurgia. Então, nós verificamos que provavelmente a cirurgia é o fator associado à redução dos níveis de vício e compulsão. Não verificamos diferença entre grupos, então fazendo as suposições que a gente fez, nós não verificamos efeito do probiótico sobre vício e compulsão, e também não avaliamos evidência para crer que as medidas tomadas em um mesmo indivíduo são correlacionadas, né? Algumas limitações nos nossos estudos, né, são de casos não explorados no estudo de simulação. Então, por exemplo, o que acontece se por algum motivo o usuário, o analista de dados, o cara tem algum interesse em testar uma hipótese que misture parâmetros de regressão e dispersão? Será que isso vai funcionar? A princípio funcionaria, a gente não vê motivo para dizer que isso não vai funcionar, mas é um caso que a gente não explorou no estudo de simulação, né? A gente pode avaliar também o impacto de um número diferente de observações em estudos que são longitudinais, como por exemplo foi esse caso da nutrição, em que os indivíduos poderiam fornecer medidas diferentes, né? Tinha cara que fornecia uma medida, tinha outro que fornecia 2 ou 3. A gente avaliou um cenário que era balanceado, né? A gente pode avaliar um cenário desbalanceado para ver se isso impacta de alguma forma os parâmetros de dispersão. Também podemos avaliar o impacto no poder do teste conforme aumenta o número de parâmetros testados, né? Então, se a gente tiver um preditor que é maior, que tem muito mais parâmetros, o que acontece se a gente testar hipóteses que envolvem muitos parâmetros? Será que esse teste ainda vai funcionar adequadamente? E também, qual que é o comportamento do teste com diferentes distribuições de probabilidades fora daquelas 3 que a gente avaliou. Alguns trabalhos futuros que podem dar continuidade a esse, né, vão seguir na linha de avaliação de parâmetros de MEC-GLMs para a interpretação das estruturas que a gente tem. Algumas possibilidades são a própria correção de p-valores de acordo com o tamanho das hipóteses testadas. Nós podemos, por exemplo, replicar todo esse trabalho considerando outros testes de hipóteses, como o teste SCORE, o teste da razão de verossimilhanças, e depois juntar esses 3 trabalhos para avaliar qual desses 3 testes é o melhor para os MEC-GLMs. Nós podemos pensar em outros procedimentos para comparações múltiplas, porque o procedimento que eu que eu descrevi na minha dissertação e implementei é um procedimento bem simplesinho. Como lidar com diferentes contrastes, ou seja, as minhas implementações elas lidam com o que a gente chama de contraste tratamento, que é aquele caso que se você tem uma variável categórica, um nível da variável categórica vai ser colocado como referência e a gente estima a diferença para os demais níveis, né? Existem outros contrastes que em algumas áreas
são mais tradicionais de serem usados, e a gente pode trabalhar então em lidar também com esses contrastes e também explorar procedimentos para seleção de covariáveis, né? Então, por exemplo, se a gente for avaliar esse problema da nutrição, é um problema razoavelmente pequeno. A gente tinha duas variáveis explicativas, que eram o momento e o uso do medicamento. Se a gente for pegar na prática problemas em ciência de dados, tem problemas que têm muitas variáveis explicativas, 100, 200, 500, né? Então, avaliar essas variáveis explicativas com base em estudos de simulação da forma que a gente está colocando aqui, em alguns casos pode ser inviável, mas a gente pode usar teste de hipótese para fazer uma seleção automática de covariáveis e também trabalhar com procedimentos como técnicas de regularização e procedimentos como o stepwise backward forward, que são técnicas que a gente já conhece para fazer seleção de covariáveis que ainda não foram explorados como fazer para o MacGLN. Tá? Então, essa foi a minha apresentação. Obrigado pelos que estão presentes aqui no LEG. Obrigado a todos que estão acompanhando aí a transmissão. E aqui algumas referências. E é isso.